Nesse vídeo, nós vamos utilizar as formas de criar novos tipos de dados para criar um tipo de dado que represente números complexos. O exercício que nós vamos fazer envolve a implementação de algo parecido com uma classe de números complexos. Nós sabemos que a linguagem C possui números inteiros, floats, supõe que nós queremos dotar a linguagem da capacidade de trabalhar com números com parte real e parte imaginária. A gente vai ver futuramente uma implementação melhor disso usando classes, mas a gente já pode ter uma ideia agora de como fazer isso utilizando estruturas e funções. Então, quero que você escreva struct definindo o tipo complexo, contendo duas partes, real e imaginária, e dois dados. Em seguida, eu quero funções para ler e imprimir este número complexo, ler do teclado e imprimir em tela. E quero que crie funções soma e produto de complexos. A soma de dois complexos retorna um complexo e o produto também. E usando essas funcionalidades, vamos fazer um pequeno programa principal que crie 4 variáveis, C1, C2 e SP, solicita o usuário digite valores para C1 e C2, calcula as variáveis S como sendo a soma e P como sendo o produto dos dois números digitados pelo usuário e imprima soma e produto. Novamente, vou pedir que vocês interrompam agora o vídeo, tentem fazer o programa por vocês só e em seguida retornem para ver a resolução que eu fiz. Então, aqui está a implementação que eu fiz para resolver este problema. A struct complexo é composta de dois dados, a parte real e a parte imaginária de um complexo, que são ambos membros do tipo double. Em seguida, eu vou fazer as funções que manipulam esse dado complexo. A primeira delas é a função que lê um complexo a partir do teclado. Eu implementei essa função de duas formas, as duas estão aqui no arquivo, ambas podem ser utilizadas. A primeira delas, a função ler, não retorna nada. E ela recebe como parâmetro uma referência a um complexo, ou seja, um nome alternativo para uma variável que reside lá em quem chamou a função ler. E esta função ler aqui, o que ela faz é altera essa referência. Então, imprime em tela R e o valor que o usuário digitar no teclado vai ser atribuído à parte real desse complexo C, que é uma referência a algo que existe lá no programa que chamou a função ler. A mesma coisa para a parte imaginária. A segunda forma, a forma alternativa de que eu implementei a função ler, ela não recebe nada como parâmetro, não tem nenhum parâmetro. Porém, ela retorna uma variável do tipo complexo. Para isso aqui eu criei uma variável local dentro da função denominada prov, que é do tipo complexo. E aqui o que for lido do teclado vai ser atribuído à parte real desta variável prov e a parte imaginária também. E ao terminar a função ler, ela retorna uma cópia de prov. A função de imprimir recebe como parâmetro um complexo, uma cópia, e vai imprimir a parte real. Se a parte imaginária for negativa, imprime um hífen. Se a parte imaginária for positiva ou nula, imprime uma cruzinha. E depois imprime o módulo, o valor absoluto da parte imaginária. Aqui, se eu quisesse, por otimização, em vez de passar o complexo por cópia, o que envolve copiar dois doubles, a parte real e a parte imaginária dele, eu poderia ter passado por uma referência constante. C seria uma referência constante a um complexo, de modo que aí eu evitaria essa cópia desses 8 bytes, mas como o tipo complexo é um tipo pequeno, a otimização aqui é muito pequena. A função para somar dois complexos recebe os dois complexos, C1 e C2, que igual à função imprimir, também poderiam ser passados por referência constante se eu quisesse otimizar. Criei aqui uma variável local, prov. A parte real de prov é a soma das duas partes reais e a parte imaginária é a soma das duas partes imaginárias e retorna uma cópia de prov. Para multiplicar, a gente tem a fórmula matemática aí e a parte real é calculada desta forma, a parte imaginária tem a sua forma específica e depois retorna uma cópia. É interessante a gente ressaltar bem que essa estrutura de dados complexos e as funções que a manipulam são genéricas, elas servem para qualquer programa que precise utilizar dados do tipo complexo. Elas não foram pensadas exclusivamente para resolver o probleminha específico que eu quero tratar nesse momento. Ler dois complexos, calculação e imprimir. Esta mudança de paradigma, quando a gente passa a pensar em programar,
criando os objetos que eu preciso para resolver aquele problema. Neste caso, eu preciso de objetos complexos que eu ainda não tinha. Então, eu criei e dotei de função. É diferente de você pensar em programação pensando apenas na resolução do problema específico que você tratar neste momento. Aqui no meu programa principal, o que eu fiz foi utilizar os tipos de objetos e as funções que eu defini. Eu criei as minhas 4 variáveis, C1, C2, SP, todas do tipo complexo. Então, eu vou ler C1 e C2. Para ler C1, eu usei a primeira versão da função ler. Para ler C2, eu usei a segunda versão da função ler. Nota a diferença. Nesta primeira versão, a coisa que eu quero ler é passada como parâmetro. Na segunda versão, eu atribuo o resultado da função ler a variável que eu quero fixar o valor. Depois eu vou chamar a função soma e produto passando C1 e C2 como parâmetro e atribuindo as variáveis S e P, respectivamente. Finalmente eu imprimo o texto soma, aí chamo a função imprimir, que vai imprimir a parte real e imaginária de S, depois imprimo o produto e chamo a função imprimir, que vai imprimir os valores de P. Vamos ver este programa em execução. E aqui está em execução. Então, está pedindo a parte real do primeiro número, vamos botar -3, a parte imaginária 2,74, a parte real do segundo número 0,8 e a parte imaginária do segundo número menos 3,1416. Então, com isso, o programa está informando que a soma dá esse resultado aí e o produto também.